Olá, galerinha do YouTube. Aqui é o professor Gerdau Marques. Estou trazendo para vocês mais uma videoaula de geometria para as turmas de sétimo ano. Ok, pessoal? Então vamos lá. Nós iremos hoje abordar o assunto simetria. O que vem a ser simetria, pessoal? À medida que aprende novos conteúdos, você adquire uma nova visão do espaço ao seu redor e começa a reconhecer alguns dos conceitos estudados em vários ambientes. Por exemplo, reconhecer figuras geométricas nas faces dos revestimentos que observa no dia a dia. Você já reparou que os revestimentos de algumas calçadas e composições feitas com azulejos formam desenhos que se repetem? Esses são exemplos de mosaicos, tá? A gente tem aqui um mosaico de textura, né? Um mosaico de calçadão da praia de Copacabana e um mosaico vitoriano de vintage, tá, pessoal? Nas casas de vocês mesmo, quem tem colocado um piso de cerâmica, geralmente aparece um mosaico lá na cerâmica da casa de vocês. Então é o seguinte, pessoal, a ideia de simetria. Você pode verificar se uma figura plana apresenta simetria traçando uma linha reta que divide a figura em duas partes, de modo que, dobrando a figura nessa linha, as duas partes se sobreponham e coincidam. Tá? Se essa linha reta existir, a figura apresenta simetria e a linha é o eixo de simetria da figura. A simetria tem presença marcante na natureza e o ser humano procura reproduzi-la nos objetos e nas construções arquitetônicas que faz. Veja um exemplo. Observe que uma figura não apresenta necessariamente um único eixo de simetria. Veja que, por exemplo, o pentágono regular possui 5 eixos, 5 desses eixos. Aí, pessoal, vocês têm aqui uma figura, a imagem de uma borboleta nos dá a ideia de simetria. Observe que a reta vertical é um eixo de simetria, enquanto a reta horizontal não é. Olha, se vocês observarem, pessoal, a reta vertical, aqui nós temos a reta vertical, tá bom? Então essa reta, ela forma um eixo de simetria. Se você pegar essa parte do lado direito e sobrepor aqui no lado esquerdo, elas vão se coincidirem. E já esse eixo aqui, pessoal, esse eixo horizontal, ele já não forma um eixo de simetria, porque se você observar essa parte de cima, ela não vai coincidir com a parte de baixo. As asas aqui são menores, tá? Então vai sobrar coisas, tá? Então ela tem que coincidir. Quando você sobrepor uma sobre a outra, elas devem coincidir para ser um eixo de simetria, ok, pessoal? Então, seguinte, deixa eu só tirar aqui, né? Nós temos aqui, observe que uma figura não apresenta necessariamente um único eixo de simetria. Veja que, por exemplo, o pentágono regular possui 5 eixos. Aqui a gente tem, pessoal, um eixo de simetria, tá? E nós temos outro eixo, outro e outro. São 5 eixos de simetria. Vocês têm essas imagens no livro de vocês, tá bom? Tipos de simetria. Vimos que uma figura plana pode apresentar simetria. No entanto, essa ideia não fica restrita apenas a uma figura. Duas figuras podem ser simétricas, uma à outra. Vamos então estudar os 3 principais tipos de simetrias que são reflexão, translação e rotação. Tá bom, pessoal? Então vamos começar aqui pela simetria de reflexão ou axial. O que é isso, pessoal? Quando duas imagens, olha, veja o conceito. Quando duas imagens são reflexo uma da outra e esse reflexo se dá em relação a uma linha, dizemos que há simetria de reflexão e a linha é o eixo de reflexão, ou ainda que as figuras são simétricas. Tá, pessoal? Aqui vocês podem observar que nós temos o eixo de simetria, tá? Eixo de simetria, eixo de reflexão. Então essa figura aqui da parte de cima, ela é idêntica a esta figura da parte de baixo, tá bom? Então a gente diz que uma está refletindo a outra,
uma é o reflexo da outra. Aqui nós podemos ver também, pessoal, ó, formou um L, aqui também formou um L, tá? Então, são figuras, simetria de reflexão. Aí a gente tem a simetria de translação. Como é que é essa simetria de translação, pessoal? Vamos retomar a figura 1 e observá-la com a figura 3, tá? Ambas desenhadas na malha quadriculada. O ponto A da figura 1 tem na figura 3 o ponto A' como seu correspondente. Além disso, o ponto A está a 5 lados de quadradinhos do ponto A'. Então, pessoal, observem, ó, o ponto A ele se corresponde com o ponto A', o ponto B ele se corresponde com B', o ponto G se corresponde com G', o H com H', o F com o F' com o F, o ponto E' com o ponto E, e o ponto C com o ponto C' e o ponto D com o ponto D'. Observe que a distância de todos eles é 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Do B, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância de todos os pontos correspondentes são 5 quadradinhos. Tá? Então, a gente pode dizer que aqui está ocorrendo uma simetria de translação. Tá bom, pessoal? Note que as duas imagens podem ser sobrepostas de uma maneira que elas coincidam, no entanto. Diferentemente da simetria de reflexão, uma imagem não é reflexo da outra. Nesse caso, dizemos que as duas figuras são simétricas e que há entre elas uma simetria de translação. Tá? Assim, a simetria de translação é uma simetria muito usada em produções artísticas. Ela aparece bastante, em especial nos trabalhos dos arquitetos holandês Maurits Cornelis, tá? Que viveu entre 1898 e 1972, famoso artista gráfico. Aqui nós temos uma figura simétrica, né? Ok, pessoal? Aí nós temos a simetria de rotação, quando você faz uma rotação, certo? Use lápis, uma folha de papel quadriculado, uma folha de papel sulfite, tesoura, um palito de sorvete, uma taxinha, tá? Uma régua e fita adesiva para realizar esta atividade. Aí o que é que faz? Ele pegou, desenha uma figura, recorte-a e fixe a um palito de sorvete. Usando uma taxinha, prenda uma extremidade do palito e desenhe o contorno da figura em uma folha. Gire o palito de sorvete e desenhe novamente o contorno da figura. Retire o palito e trace, a partir do ponto representado pela taxinha, 2 segmentos de retas, um até o vértice do primeiro desenho e o outro até o vértice correspondente no segundo desenho. Tá? Aí que, se vocês observarem, pessoal, aqui a gente tem um exemplo de simetria de rotação. Ó. Que nós temos duas figuras simétricas que aconteceu com elas uma rotação. Tá? E note que as duas imagens obtidas podem ser sobrepostas de maneira que elas coincidam, embora não tenhamos simetria de reflexão, nem simetria de translação. Nesse caso, dizemos que as duas figuras são simétricas e que há entre elas uma simetria de rotação. Tá? O ponto fixo ao redor do qual a figura gira, indicado pela taxinha, é chamado de centro de rotação. E o giro nos dá a ideia de ângulo de rotação. Tá? Aí, pessoal, aqui nós temos uma figura. Ó. Aqui nós temos uma figura. Aí ele faz a seguinte rotação. Ele faz um giro de 180 graus. Tá? No sentido anti-horário. Tá? Ó, sentido anti-horário. Se ele fizer esse giro no sentido horário, vai dar a mesma coisa? Vai. 180 graus dá sim. Mas se fosse um ângulo de 90 graus, por exemplo, já não daria, tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem o sentido horário, é aquele que segue o sentido dos ponteiros de um relógio, né? E sentido anti-horário é o sentido ao sentido dos ponteiros. É o sentido anti-horário, é contrário ao sentido dos ponteiros dos relógios, tá?
Neste caso aqui a gente está no sentido anti-horário, ok, pessoal? A figura B, ó, aqui nós temos a figura B e aqui a figura A. A figura B é simétrica à figura A por simetria de rotação, né? Com ângulo de rotação de 180 graus, no sentido anti-horário e centro de rotação no ponto F. Pessoal, se a gente fizesse aqui também no sentido horário, ela também iria parar no mesmo local, tá ok? Pessoal, lá no livro de vocês, na página 90, ó, a gente tem aqui na página 90, a gente tem a questão 1, 2, 3, 4 e 5, ok? E na página 91 a gente tem a questão 6, 7, 8, 9 e 10. Então nós temos 10 questõezinhas para vocês treinarem esse assunto de hoje. Não precisa estarem copiando as questões, tá? Se quiserem fazer o desenho, pode fazerem, mas o importante é vocês fazerem as explicaçõezinhas, tá? Quando for responder, respondam fazendo a explicação de cada questão, tá ok? Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!